Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Vídeo de história. Temos feito muito vídeos de história, né? Mas esse é uma sequência que a gente tem feito sobre as missões. Antes de iniciar, deixa o gostei, se inscreve no canal, é importante pra gente. Marca o sininho é o mais importante. Cada vez que sai um vídeo novo, o YouTube vai avisar você e a gente vai poder trocar essa ideia. O vídeo hoje é sobre missões jesuíticas. A gente já tem um vídeo sobre missões, mas essas missões eu garanto que você não sabe. Nós vamos falar da primeira fase das missões jesuíticas, onde hoje é o Rio Grande do Sul, e onde nós tivemos 18 povos. Não eram 7? Não, 7 são os famosos. Nós vamos falar dos 18 povos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, eu sempre digo que antes de chegar no assunto que nós temos que chegar, nós temos que introduzir, né, as preliminares. Né? Quais são as preliminares para entender a conversão de índios Guarani ao cristianismo, ao trabalho dos padres jesuítas? A gente volta lá no século XVI para trabalhar a reforma protestante e a reforma de Martinho Lutero. Tá aqui, ó. Clica ali que você vai direto para esse vídeo para entender. Martinho Lutero propõe uma nova religião, uma religião protestante, o luteranismo. Na esteira do luteranismo vão surgir outras, anglicanismo e calvinismo, enfim, e tantas outras. São as religiões protestantes. A Igreja Católica, que está perdendo muitos fiéis, principalmente no centro da Europa, ela vai então contra-atacar. E nesse contra-ataque, que a gente chama de contra-reforma, vai surgir a ideia de usar a Companhia de Jesus para fazer esse trabalho de catequizar, de buscar novos fiéis na Ásia, na África, na América, na própria Europa, mas a gente usa esses continentes para você entender que a ideia da igreja era espraiar, né? A ideia da igreja católica era buscar gente, novos fiéis, aonde ainda não tinha chegado nenhuma dessas grandes religiões. Claro que esses caras tinham religião, claro que os Guarani tinham religião, a gente chama de religião animista, né? Também tem um vídeo sobre os indígenas, ó. Mais um vídeo para você acessar e ver como é que esses índios lidavam com o processo religioso. É um vídeo geral sobre os índios do Brasil, mas os Guarani estão inseridos nesse contexto. Bom, antes de entrar nos 18 povos, nós precisamos entender que não eram 18, que não eram 30, que não eram 7. Ao todo tivemos quase 100 povoados religiosos cristãos com índios convertidos. Nós, nesta grande região que se vai fazer esse trabalho, nos Andes, onde hoje é o Paraguai, na Bolívia, com os Chiquitos, né? Os Guarani aqui no Brasil, hoje Mato Grosso do Sul, Paraná, era o Guaíra, né? A região do Itatim. Aqui no Rio Grande do Sul se chamava de região do Tape, ou Tapé, eu prefiro Tape, né? Que era essa região oeste e centro do Rio Grande do Sul. Aí vão florescer esses 18 povos. E fora os povos onde hoje é Argentina, Paraguai. No Uruguai teve tentativas também que não deram certo. Os charrua, nós vamos gravar um vídeo dos charruas um dia. Os charruas não são fáceis de lidar, não. Os padres tiveram dificuldade. Mas o que vai acontecer, então, com relação a essa fundação desses povos? A gente chama isso de redução. Redução. Como redução? A redução está dentro de um processo missional. Vamos tentar entender a diferença de missão e redução. A missão é muito maior do que qualquer outro elemento. Qual é a missão? A missão é catequizar esse cara. É a missão de evangelizar, de levar para lá a palavra de Deus, do Deus cristão, de Jesus, de amor ao próximo, para esse indivíduo. Essa é a missão. Dentro do processo missional, eu tenho um primeiro contato que a gente chama de redução. Tá? O primeiro contato é a redução, é reduzir esses nativos. Não eram só guaranis, mas a gente trata de guaranis para
para a coisa ficar mais fácil, né? Reduzir esses nativos em um espaço. Eles viviam em pequenas aldeias, né? 50, 80, máximo 100 indivíduos, né, na nossa região. Então é fazer o quê? É pegar várias aldeias, 10, 20 aldeias, e fazer um atrativo para que esses caras se juntem em uma redução, um povoado, que está dentro do processo da missão. Então eu gosto que o primeiro período seja um período reducional e um segundo período não mais. Os 7 povos, que a gente também tem um vídeo, tá aqui. A gente também tem o vídeo dos 7 povos, não é mais redução, cara. Esses índios que vão formar os 7 povos, eles já vêm cristianizados, já vêm com roupas, crucifixos, e já falam espanhol, né? Então, claro que o Guarani é mantido como língua oficial dessa região, mas esse primeiro passo agora é pegar o nativo aldeado, cara, Guarani ainda, né? E trazer para ele essa nova cultura, essa nova religião, esse novo modo de viver. E aí a gente se pergunta, mas professor, por que esse cara abandona a aldeia onde ele vivia há tempo para ir morar com os padres, está cheio de horário, serviço e tal? Cara, o índio não é burro, ele entendeu muito cedo, principalmente o Guarani, e por isso tem Guarani até hoje, porque ele aprendeu cedo a se moldar a essa nova era, a era dos europeus aqui. Por exemplo, charruas. Enquanto algum charrua hoje, não. Foram mortos, cara. Eles não se adaptaram. O Guarani entende logo que de um lado, do lado oeste, estão vindo os encomendeiros, que eram aqueles espanhóis que vieram depois dos adelantados. Os adelantados já escravizavam os índios, né? Os encomendeiros chegam e também escravizam. Só que eles cristianizam, né? A contrapartida que eles dão à coroa espanhola é cristianizar. Mas escravizam os índios. Do lado leste estão vindo os portugueses, que são os bandeirantes, né? E esses caras, Raposo Tavares, talvez seja o mais famoso deles, esses caras estão vindo, cara, para escravizar índios. Eles pegam os índios e levam para vender no Brasil, né? Na colônia brasileira, para servir como escravos. Poxa, então esse índio, cara, ele dizia, agora vão para onde, né? Para cá tem encomendeiro, para lá tem bandeirantes. Aí eu disse, não, mas aqui tem os padres, cara. Aqui nós vamos achar um jeitinho de nos proteger. E eles vão aderir, então, a esse sistema, porque eles recebem muitos presentes dos padres. E não é espelhinho e não sei o quê. Está escrito, cara, o padre Montoya e o padre Roque Gonzalez, que são os comandantes desse processo todo, eles dizem, cara, dei aos índios 20 cunhas. O que é 20 cunhas? 20 machados. Machado, a cunha de ferro do machado, o índio colocava um cabo. Cara, para um índio, uma cunha, um facão, uma panela de metal, cara, isso tem um valor inestimável, gente. E o índio aceita esses presentes, vai se interagindo e ele adere à nova religião, não totalmente. Tem muitos trabalhos sobre esse sincretismo religioso, né, essa fusão, porque não é muito diferente. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Pô, o índio tem um Deus maior que é Tupã, o cristianismo tem um Deus maior que é Deus, né, com D maiúsculo. O índio tem esses outros elementos da natureza como forças divinas, né, o sol, a lua, a chuva. O cristianismo tem os santos. Então, para ele é uma conversão apenas, né? É uma conversão apenas. Então, eles vão aceitar isso. E aí nós vamos começar um elemento aqui, e aí agora estou falando aqui do Rio Grande do Sul, porque eu moro no Rio Grande do Sul. Então, nessa passagem dos 18 povos, nessa primeira fase das reduções, vai começar em 1626. São 18 povos, como eu falei para vocês. Em 1626, o Roque Gonzalez vai fundar o primeiro povo, que é São Nicolau, e esse povo logo cresce, né? E os índios veem que nele eles podem estar protegidos, já constroem uma igreja, algumas casas, né? Depois tem um incêndio, mas eles reconstroem. Tudo é de palha, de madeira, de barro. Por isso que não tem vestígio mais. Alguns desses 18, os arqueólogos conseguiram ainda resgatar alguma coisinha. Mas tem uns que não se sabe nem muito bem onde era.
tem uma noção, né? Mas claramente para escavar e dizer, olha, aqui era a igreja, não tem, né? Eles chamam de capelas ainda, né? São pequenas igrejas. Porque eles não tiveram tempo, gente. Eles não tiveram tempo. Ó, 1626 eles começam o processo de construção. Até 1634 eles constroem 18 povoados. Em 1638 eles fogem tudo do lado ocidental, do lado oeste do Rio Uruguai, né? Hoje é Argentina. E por que eles fogem? Porque os bandeirantes estão atacando. Os bandeirantes estão atacando e esses índios estão desarmados, eles não têm como se defender, né? E esses bandeirantes então chegam nesses povoados, tem ali 1000 índios, eles vêm armados, né? Centenas deles, eles vêm armados, tocam fogo numa pequena resistência ali, matam a meia dúzia, os outros ficam apavorados. Uma quantia foge para o meio do mato e eles amarram os caras e levam então para São Paulo e de São Paulo até para o Nordeste para vender esses índios como escravos, né? Então o padre Montoya, que é um coordenador desse movimento, ele resolve buscar ajuda, né? Porque a coisa não tá legal, gente, porque mesmo tendo 18 povos, vocês vão ver no mapa aí que esses povos se espalham, né? Oeste do Rio Grande do Sul, centro do Rio Grande do Sul também. Era uma forma de proteger, criar uma barreira para o avanço dos portugueses. E numa época que o território não se sabia se era do A ou do B, porque houve uma união, né? 1580, 1640 se juntou Portugal e Espanha, o país se chamou União Ibérica. Mas quem mandava era a Espanha, né? A União não é muito, a Espanha pegou para ela, Portugal. Mas aqui na América, principalmente o Brasil, o Tratado de Tordesilhas, esse tratado que vai dividir as terras para Portugal e Espanha, e Portugal tinha ficado com um pouquinho, esse tratado vai-se embora, velho. Porque não tem mais tratado. E juntou os povos, eles são um só, Espanha e Portugal. E aí os portugueses entram e saem a hora que querem, os espanhóis também. E além dessa disputa territorial entre portugueses e espanhóis, no caso os padres, vai ter uma disputa também com os índios, cara. Porque não é assim, ai que romântico, que lindo, os índios aceitaram. Não, muitos índios não aceitaram. O principal deles era o cacique Inheçu. O cacique Inheçu, gente, ele se insurgiu logo contra isso. Nessa insurgência, ele vai reunir os caras dele e em 1628 eles vão matar o padre Roque, covardemente, né? E junto com o padre Roque vão matar o padre João de Castilhos e o padre Afonso Rodrigues, que são os 3 mártires, né? E eles matam esses caras a sangue frio. E eles, no modo de ver deles, eles têm razão. O que eles vão alegar? O que eles alegam? Poxa, estamos vivendo bem aqui. Aí vem esses caras aí, mudam o nosso sistema, né? Estão mudando a nossa cultura, a nossa religião, o nosso modo de ser. Estão nos obrigando a colocar roupas, né? Não, vamos matar esses caras. Tem uma passagem que é meio lendária, mas só para ilustrar, que o cacique Inheçu resolveu ver como é que era o negócio, né? Então, tem que ir na missa domingo e tal. O cacique foi na missa domingo. E levou as 9 esposas, né? Os caciques Guarani tinham muitas esposas. Eram polígamos, né? Levou as 9 esposas e o padre disse, poxa, o cacique, não pode trazer 9 esposas. Mas eu tenho 9. Não, é uma esposa. O cristianismo não aceita. É uma, não sabia, desculpa aí. Próximo domingo, o cacique Inheçu leva uma esposa, né? No outro domingo, outra esposa, depois outra esposa. Na quarta esposa, o padre diz, poxa, né? A quarta esposa que o senhor traz, o cacique, eles vão ter que decidir se é para trazer uma, dá para trazer uma ou não dá para trazer uma. Eu trago uma de cada vez. Não, mas não pode, só tem que ter uma esposa. Enfim, e aí, isso é só um exemplo lendário para a gente entender como é que as coisas vão funcionar. É muito difícil esse início. E o Inheçu, então, vai matar esses padres. Então, há uma resistência interna, não são todos que aceitam.
E ainda tem o problema agora muito forte dos bandeirantes. O que faz então o padre Montoya? Ele vai primeiro com os portugueses, né, na coroa portuguesa, e diz: olha, os bandeirantes estão invadindo. Os portugueses: pois é, mas né, vamos fazer o quê? Aí ele vai na igreja, o Papa diz: pois é, mas não tem muito, como é que nós vamos... Aí ele vai no rei Filipe IV, se não me engano. Filipe II ou IV, acho que é Filipe IV. O rei de Espanha e rei da União Ibérica, né? De Portugal também. E diz: olha, a situação, ele escreve até um livro que tem até hoje, explica tudo isso, entrega para o rei, diz: olha, não tem, vou matar todos os índios. Né? No Itatim já foi, corremos. No Guaíra já corremos. Não tem mais para onde ir. E o rei autoriza, então: os portugueses nojentos, né? Então tá, pode armar esses caras aí. Pode armar esses caras. E ele já manda, né, da Europa um recado para Buenos Aires: o rei liberou, tá aqui, vamos armar esses índios. E esses índios, então, em 1638, eles já tinham debandado, né? Tinham debandado, abandonado as missões, e esses povos depois não vai restar nada. E aí eles já começam a juntar arma, munição e comprar e tal. E os bandeirantes estão bisonhando na história, eles não sabem que os índios estão se armando. E eles seguem a perseguição dos índios, e dessa vez pelo Rio Uruguai. Eles descem o Rio Uruguai porque eles querem pegar os índios que estão na beira do rio e do lado oeste do rio, né, hoje Argentina. Então, em 1641, esses índios estão muito armados, gente. Né? Armas curtas, armas longas. Eles fazem canhões de taquara, o taquara-sul, uma taquara grossa, que é oca, né? Eles tapam com couro e mandam bala. Um tiro e arrebenta, mas eles têm canhões, eles estão bem armados. E eles então vão vigiar esses bandeirantes, estão descendo o Rio Uruguai com canoas, com balsas e tal. E na região do Imbororé, que não se sabe muito, mas provavelmente tenha sido onde hoje é o porto de Veracruz, o município de Veracruz, no Rio Grande do Sul. Aí não se sabe se é do lado do Brasil, do lado da Argentina, que pouco importa também. Ali vai ter esse confronto. Os dados falam que foram 3 dias de combates e eram quase 1.000 bandeirantes. A Índia aí é incontável, tinha uns 4.000 índios. Quase 1.000 bandeirantes armados todos, né? Desses quase 1.000, menos de 100 sobrevivem. E vão-se embora e não vem mais encher o saco desses índios aqui. Mas aí os índios ficaram pro lado de lá, cara, né? Só espiando de binóculo. E eles vão voltar para cá porque ficou um tesouro aqui. Aí o cara vai escavar, né? É ouro, professor. Não. Qual é o tesouro? Em 1634, o padre Mendonça, padre Cristóvão Mendonça, introduziu o gado bovino, boi e vaca, porque o boi não é americano, né? Claro que não. Até acho que é indiano, também não interessa. Ele põe esses bois aqui, e quando eles vão embora, eles deixam os bois. Cara, e tu imagina aqui na região do Pampa, né? Aqui onde a gente vive. Pasto é o que mais tem, cara. A vegetação do Pampa é vegetação rasteira. Água é um horror, cara. Tem nascente, tem rio, arroio e tal. Então o bicho tem água e comida à vontade. Eu tô falando de um boi. Qual é o predador aqui do boi? Não tinha. Porque não tinha mais, os índios foram tudo embora, não tinha gente. Animais na região aqui que predavam boi, muito poucos, né? Muito poucos, né? Alguma onça meio desgarrada, mas né? Não tem. Então essa bicharada vai crescer, cara. 1634, 44, 54, 64, 74. Só em 1682, cara. Só em 1682, aí quase 50 anos da bicharada aqui se espraiando, é que vão fundar o primeiro dos 7 povos, né? O primeiro dos 7, que é São Borja. E aí, em 1687, o segundo desses povos, que é São Nicolau. No mesmo ano, 1687, São Luís Gonzaga. E aí segue. Aí são os 7. Os 7 povos daquele outro vídeo que eu falei. E os 7 povos vão acabar com a Guerra Guaranítica, que é esse outro aqui, ó. Olha como tá completa as missões agora, né? E esse gado, cara, é o tesouro. É atrás disso que os índios vêm.
né? Ocupar a região, é claro, sou besta, mas tem o gado, que é comida e que é negócio, né? É couro, graxa, né? Imagina, gente, esse potencial, milhares e milhares de cabeças de gado. Você concentra na Vacaria do Mar, que é entre Rio Grande do Sul, um pouco do Rio Grande do Sul, um pouco do Uruguai hoje, e a Vacaria dos Pinhais, que é mais no Rio Grande do Sul só, um pouquinho mais no centro-norte. E isso vai alimentar direta e indiretamente os próximos povoados, que aí esses são conhecidos, são os 7 povos. O que fica dessa primeira fase, né? Quer dizer, o que fica dessa primeira fase? Vestígio material nenhum, né? Mas fica a experiência, fica este cruzamento que eu sempre digo para vocês, a importância dessa fusão cultural muito rica entre a cristandade e os costumes europeus com os costumes guarani. Os guaranis foram europeizados, mas os europeus foram guaranizados, cara. Não tem como tu fazer isso, conviver em conjunto sem que um assimile a cultura do outro, né? Prova disso é a erva mate. Erva mate, né? Se toma muito erva mate na região sul da América. No mundo todo, mas aqui que se concentra toda essa cultura, né? E outras culturas que não vem ao caso agora. Esse congressamento vai facilitar muito a segunda experiência, que é os 7 povos. Mas não vamos confundir, tá? Hoje tratamos dos 18 povos, da primeira fase das missões jesuíticas do Rio Grande do Sul. Tinha missão jesuítica no Brasil do lado português, Rio Grande do Sul era espanhol, tá? Que é um outro modelo que nós vamos falar adiante. É um pouquinho complexo, eu tentei facilitar, espero que tenha conseguido, tá? E esse vídeo de hoje, então, para que a gente entenda a primeira fase, já temos um vídeo da segunda e já temos da Guerra Guaranítica, né? Completa um pouquinho para a gente entender as missões. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se está até agora aí é porque gostou, porque precisar não precisa, né? Então se inscreve no canal, compartilha, gente. Compartilha o vídeo aí, Face, Instagram, Twitter, né? Compartilha. Tem aqui as redes do canal, quer conversar com a gente, quer deixar pedido de vídeo, né? Pedido do salve, que nem desagorizada, tudo bem, não tem problema. Perguntas para que a gente, através dos comentários e das redes sociais, possa continuar trocando ideia e aprendendo um pouquinho mais uns com os outros. Obrigado.